Olá, para você que nos assiste aqui na Rede O Campo, vamos começar neste momento mais um panorama de mercado para deixar você antenado sobre tudo que acontece a respeito da soja e do milho no mercado internacional e local. E para isso a gente conta com a parceria do nosso gerente de comercialização, Juliano Plens. Bom dia, boa tarde, Juliano. Olá, Vanessa, olá, cooperados e clientes da Coopermota, bom dia e boa tarde, né? Mais uma semana para a gente trazer as notícias do mercado agrícola, aí, especificamente soja e milho. E a gente conta sempre com a consultoria da Stonex, nossa parceira para assuntos aleatórios a respeito de comercialização. Guilherme Zacari, olá, Gui. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, Vanessa, Juliano. Um prazer novamente estar aqui com a família Coopermota. Maravilha, já vamos colocar todo mundo em tela aqui para a gente começar então a nossa conversa a respeito essas influências internacionais, a nossa comercialização. Começamos então com a soja, a respeito das tarifas, né? Ainda estão aí sendo o assunto do mercado, o principal assunto do mercado, né? Exato. O mercado ele oscilou bastante, ele até não prestou tanta atenção nos fundamentos reais, chuva, colheita, né? E ficou prestando mais atenção nessa questão das tarifas. E é interessante que quando a gente conversa com os nossos escritórios lá nos Estados Unidos, eles estão também ainda um pouco perdidos para onde que vai, né? Então, dia 4, por exemplo, era para entrar em vigor as tarifas contra o Canadá e México, e agora já retardou para o dia 2 de abril, né? Ao passo que, né, a Canadá, China tem se mostrado firme na decisão de também, né, ir para essa guerra comercial, parece, né, que o governo Trump ele vai dando alguns sinais de vamos conversar, algo nesse sentido, porém posterga a tarifa, ou seja, ela é uma decisão vigente, e claro que isso impacta aqui. No curto espaço de tempo? Não. Né? No curto espaço de tempo eu acredito que não, mas no longo talvez isso faça sentido. O grande ponto da discussão é que ao passo que o Trump ele chama todo mundo para uma mesa para conversar, né, tentando de alguma forma impor tarifas, balancear, né, isso a gente vai falar sobre o milho aqui também, na parte de milho, ele também tem, né, um empresariado, né, todo um povo americano que está preocupado com a questão inflacionária também. Né? Então, eu protejo sim a indústria americana, mas em contrapartida eu posso gerar inflação, e isso é uma preocupação muito grande. Por hora, né, o que a gente viu foi, de fato, né, uma movimentação um pouco maior em prêmio, né, os prêmios subiram, mas Chicago caiu, agora ontem ele subiu um pouquinho, o câmbio caiu, e claro que, né, a grande verdade é que o produtor ele ainda não viu o impacto disso de forma altista, e aí eu acredito que o Juliano ele pode comentar um pouco mais do que ele está vendo aí no físico, né, Ju? Isso mesmo, já ia chamar aqui o Juliano para fazer essa análise, como é que essa discussão toda de tarifa no mercado internacional está refletindo aqui na nossa localidade. Então, Vanessa, a gente acredita que em algum momento essas tarifas que vão ser realizadas lá, ele possa impactar positivamente aqui no mercado brasileiro, sendo que faça com que a China venha comprar soja nossa ao invés de comprar soja americana. Mas isso não está acontecendo neste momento. Nós estamos em plena safra, né? Na nossa região de atuação aqui da Coopermota, em torno de 50% de área colhida, mas a gente está vendo o que não está deixando a soja subir, vamos dizer assim, né? Mantendo ela estável, são os prêmios, principalmente questão de frete. O frete vem subindo diariamente aí nessas últimas 2 semanas, e isso está fazendo com que não deixe, mesmo com a alta de Chicago, ou ora o dólar dando um pico, isso não está deixando com que a soja reflita essa alta para o nosso agricultor. Então, talvez num segundo momento, pós-colheita, pode ser que essas tarifas implementadas aos países aí possam nos beneficiar, mas nesse momento a gente não está vendo isso refletir em questões de preço, até mesmo porque a safra do Brasil ela está em média 60% de área colhida, nós aqui um pouco mais atrasados, em torno de 50%. Isso faz com que as traders, as compradoras, tenham uma expectativa de safra grande, safra cheia. Então, acaba não refletindo no preço. Isso aí. E aí a gente passa para o nosso segundo tópico, ainda sobre a soja, falando sobre a questão do apoio, né, que o governo Trump está aí anunciando para os agricultores. Exato. Claro que isso acaba sendo uma preocupação, de certa forma, em preço para o produtor americano, apesar dele apoiar,
né, o Trump, ele foi o eleitorado do Trump, mas então, em contrapartida eles anunciaram aí um plano de 30 bilhões de dólares, né, isso para apoio ao produtor americano, US$ 42 por acre, e 29 dólares, mais ou menos, US$ 30 mais ou menos, US$ 32 para a soja. Obviamente, esse incentivo ele veio maior para milho, onde é um mercado doméstico mais pujante, um mercado doméstico maior também, né, do que a soja. Então, vou lá, vou brigar lá fora, sei que vou prejudicar o meu eleitor e meu produtor, mas está aqui um pacote, né, de estímulo, e isso, né, vem no momento onde ele não vai pedir comprovação de renda para o produtor americano, né? Então, ele está realmente definindo esse embate para regular a balança comercial, enquanto ele traz aí, de alguma forma, sustento, traz apoio aí ao produtor americano. Ter essas medidas aí de apoio aos agricultores americanos traz algum reflexo para os nossos produtores brasileiros, Juliano? Em relação ao apoio do governo americano para os agricultores, em si, não. O que pode refletir para nós aqui são... Bom, o apoio dele para o agricultor americano é por causa da taxação dos Estados Unidos para os demais países, que vai fazer com que o agricultor tenha um preço menor, entre aspas, aí, da sua produtividade. Então, isso faz com que o governo faça essa ajuda de custo lá para eles. Para nós aqui, a ajuda de custo pode não impactar, mas as tarifações, como a gente falou agora um pouco atrás, as taxações dessas tarifas podem trazer um benefício para nós, uma vez que os Estados Unidos deve diminuir a área de soja e aumentar a área de milho, né? Isso o mundo entende-se que pode ter um menor estoque de soja e fazendo com que, junto, atrelado às taxações dos outros países, pode fazer com que a China, quem importa soja, passe a comprar soja da América do Sul, do Brasil. Isso pode beneficiar nós em algum momento. Tanto é que você, olhando a tela de Chicago, você vê os preços em bushels dos próximos meses, no segundo semestre, ele é mais atrativo, né? A gente vê preços melhores para o segundo semestre de soja. Tudo isso é reflexo dessa taxação americana e após a taxação, o subsídio aí do governo americano para o seu agricultor. Mas o fato do subsídio, da ajuda do Trump para os agricultores em si, não chega a refletir para a gente. E aí, a gente falando ainda da questão de ajuda, a gente tem uns anúncios aqui do nosso governo brasileiro, né, a respeito de importações. Como que isso deve impactar, Guilherme? Legal. Hoje cedo a gente foi aí surpreendido pela notícia do governo de zerar, de isentar a tarifa de importação para carne, açúcar, milho, né? Óleo, enfim. O objetivo disso é realmente, de alguma forma, tentar conter a inflação. O grande ponto é que quando você olha especificamente para o milho, isso tem uma situação onde o Mercosul ele já é isento, né? E hoje, né, mesmo com essa isenção, trazer o milho importado, por exemplo, da Argentina está bastante caro, né? Ainda tem um espaço onde o mercado doméstico está e a importação. Eventualmente, né, essas tarifas sendo isentas poderia dar conta para o milho, trazer o milho dos Estados Unidos, mas essa conta, se ela for possível, ela daria para regiões como o Nordeste, né? Então, lá no Ceará, Rio Grande do Norte, enfim, aqui mais para baixo, isso fica um pouco mais difícil de se justificar. Então, a depender da ótica, né, e aqui específico do milho, o impacto disso ele é praticamente nulo por hora, né? Então, eventualmente, a gente precisaria ter aí uma catástrofe no safrinha, né, que o preço do milho no mercado doméstico explodisse, né, fosse muito alto, e então isso poderia começar a fazer sentido. Por hora ainda não facilita muito a questão inflacionária ou o milho mais barato, não. Maravilha. E aí a gente, então, tinha essa análise aqui sobre a soja, Juliano, e aí falando do milho, então, como que essa questão do governo brasileiro pode impactar aqui para os nossos produtores locais? Assim, em relação a zerar a taxação de imposto, né, da importação, como o Guilherme falou, na região, para a América do Sul, isso já é efeito zero, né? Então, acaba não impactando. O preço do nosso mercado nacional, ele está descolando um pouco do mercado internacional, né, desvinculando neste momento, porque nós passamos por uma situação de estoques baixos mesmo.
o agricultor segue retraído na venda, né? Ou os agricultores que possuem estoque, e o comprador está demandando de milho. Então, isso dá um travamento nas negociações, a gente não vê o milho sendo comercializado por parte do agricultor, então os preços seguem estáveis, né? Estáveis. Isso faz com que a perspectiva de plantio aumente, né? De safrinha, questões de preço, mas, por outro lado, nós estamos também na expectativa de chuva. O plantio, as chuvas estão irregulares aqui nesse momento na nossa região. Isso faz com que o plantio diminua o seu ritmo de andamento, apesar de estar bem avançado já, na média aí dos 80% aproximadamente de plantio realizado, mas algumas áreas estão dependendo de chuva mesmo para poder acontecer esse plantio. A soja já foi colhida nessas áreas, as áreas que fazem a segunda safra, né, ou a safrinha, e então estamos aguardando a chuva, a volta da chuva para poder seguir com o plantio. Mas em relação a essa questão toda, se você olha o norte aí para frente, e ela sinaliza preços firmes. Então, isso está deixando o agricultor animado para realizar o plantio. Questão de preço, só aguardando mais a chuva mesmo. E um fato importante para isso é o seguro agrícola, né? Ele dá o respaldo para o agricultor no caso de frustração de safra, para dar, né, cobrir os custos deles de produção. Isso, então aí a gente passa para o nosso próximo tópico, ainda falando aí da questão do milho. Qual seria nosso próximo tópico? Desculpa, sobre o milho americano, então, que a gente vai falar sobre essa competitividade do milho norte-americano, né? Guilherme? Exato. A gente veio de uma safra robusta, né? Nesse momento, com incentivo governamental, dentro de uma normalidade de safra, os Estados Unidos estaria indo para ao redor de 400 milhões de toneladas, né? E, basicamente, nesse momento, onde o Brasil está fora do momento de exportação, né? O foco nesse momento é a soja. A Argentina começa sua colheita, né? E vai começando a entrar novamente nesse mercado, e os Estados Unidos ele se torna o milho mais competitivo aí por hora do mundo. Então, relatório a relatório, e agora dia 12, né? No caso, semana que vem, aí, dia 12 de março, a gente vai ter o USDA de novo. Eles têm mexido um pouquinho na exportação americana, ou seja, ao passo que eu vou elevando perspectiva de exportação americana, também há, né, uma expectativa de redução dos estoques aí. Só que, no fato eu tenho a safra colhida passada e vou exportando e reduzindo estoque, e do outro lado tem também, possivelmente, né, dentro de uma normalidade, a maior safra da história sendo desenhada aí também, o que vai equilibrando o jogo. Mas, por hora, sim, os americanos vão se tornando aí os mais competitivos do mundo, né, e vão assumindo aí, nesse momento, a competitividade de milho para mandar para o mundo todo aí. E essa competitividade influencia de alguma forma a nossa realidade, Juliano? Então, nesse momento não, por uma questão de estoques baixos, né? Como eu comentei agora há pouco, em relação aos compradores de milho estar necessitando de milho, né? E o maior volume de milho do Brasil ele vem no segundo semestre, que é a segunda safra. Então, neste momento, isso não estaria impactando, não está impactando mesmo. Nossos olhares estão voltados para a exportação de soja. Quando iniciar a colheita do milho segunda safra, que a gente pega aqui nível Brasil de julho a setembro, na nossa região a gente entra mais finalzinho de julho e agosto, né? Adentra ao plantio. Se esse milho americano continuar competitivo nesse momento lá na frente, aí a gente pode ser que haja, sim, igual houve no ano passado, né? Uma competitividade que pode nos afetar em relação a preço. Mas neste momento, até iniciar o plantio de milho, nesse momento, até iniciar a colheita do milho, não. A gente não vê reflexo dessa competitividade americana a nível de mundo, porque o nosso mercado interno está demandando bastante milho. E por falar nessa questão do milho, a gente poderia trazer aqui a questão da produção de etanol também, Guilherme, que você havia mencionado. Está falando sobre a questão do aumento, né, da produção de etanol nos Estados Unidos. Como que a gente poderia falar sobre isso? A gente tem agora recentemente surgiu essa possibilidade, né, da gente ter aí
tarifações sobre o etanol. Um ponto, hoje tem 18% de imposto sobre importar etanol dos Estados Unidos, enquanto eles têm 2,5%, né? Alguns pontos, a questão de pegada de carbono da cana, ela é mais atrativa e ela exporta, por exemplo, para a Califórnia, né? E aí, pelo lado consumidor, houve alguns questionamentos no seguinte sentido: tá bom, e se reduzir para 0% o imposto de importação de etanol dos Estados Unidos? O grande ponto é que o Brasil ele é autossuficiente, né, e vai ficando cada vez mais à medida que usinas de etanol de milho vão entrando no negócio. Só de cana-de-açúcar, arredondando, são quase 30 bilhões de litros de etanol que são produzidos, né, mais a questão do etanol por parte de milho, né? O que poderia acontecer, no máximo, é talvez um teto para a tarifa, né? Um teto para o etanol, né? Mas como o etanol ele se comporta em relação à gasolina, né? A gente até tinha o PPI, né? Que era a paridade da gasolina com lá fora. Depois, no atual governo, isso acabou perdendo um pouco nessa relação. Mas o grande ponto é que, bom, então eu tomo uma tributação na parte de aço, né, essa parte metálica, então, quem sabe o governo ele negocia de reduzir a importação, o imposto de importação do etanol, e isso poderia, de alguma forma, arrefecer os preços de milho. Não, não é verdade, né? Então, nesse momento, também tem esse ponto de que o impacto de uma redução da tarifa de importação do etanol, principalmente dos Estados Unidos, ela é praticamente nula. Então, a gente importa 100 mil metros cúbicos, que seja, né, de etanol, e produzimos só de cana 30 bilhões de litros, né? Então, nós somos autossuficientes, e caso isso aconteça, né, o impacto na margem das etanoleiras de milho, ou ainda, né, de quem sabe, volume comprado por parte delas vir para o mercado e arrefecer o preço de milho, isso também é praticamente nulo nesse momento que isso poderia acontecer, tá? É importante deixar claro isso. Enquanto isso, as nossas indústrias aqui de etanol já estão em franca expansão aqui no nosso Brasilzão, né, Juliano? Exatamente, a gente vê as notícias aí de expansão, de construção, né, de usinas de etanol, e isso cria um otimismo para o mercado interno, porque ao invés de você ter que exportar esse milho, você processa ele e vira um outro produto. Isso agrega valor, isso dá segurança para o nosso agricultor aonde ter que entregar, ter mais opções, a não ser só a fábrica de rações e exportação. E movimenta o mercado interno, movimenta a comunidade, movimenta o país, né, internamente. E isso é muito benéfico para nós. Então a gente está estamos esperançosos aí em relação a essas indústrias, essas plantas aí que estão para acontecer. Já estão acontecendo, né? Uhum. É isso. Então, com isso, a gente conclui a nossa rodada aqui de análise dos nossos mercados internacional e local. E esperamos vocês na próxima semana para trazermos mais informações a respeito do mercado da soja e do milho. Fique com a gente. Voltamos na próxima semana. Até lá. Até mais. Tchau.